Eu acho que era interessante contar-vos um pouco também a história da Cork Brick, que em si também acaba por ser, julgo, um exemplo até inspirador. Começou com uma brincadeira, já há uns anos atrás. Eu tenho 4 filhos e na altura estava em viagem com a minha filha mais velha. Ela tinha acabado de entrar em arquitetura e estávamos justamente a discutir saídas profissionais e se lembrarmos aqui há uns anos atrás, estávamos no pico da crise e, portanto, a incerteza era muito grande, o receio era enorme e pronto, eu tenho a deficiência de ter sido, a deficiência entre aspas, obviamente, de ser empresário a vida toda e, portanto, tenho sempre uma perspectiva de encontrar soluções para problemas e não gostei de ouvir essa preocupação da Catarina e então começámos a conversar sobre que soluções aqui existiriam e o que é que nós poderíamos fazer, ou melhor, ela poderia fazer no contexto da sua atividade profissional, ainda por mais sendo arquiteta, na minha perspectiva. Eu já trabalho em regime de teletrabalho há pelo menos 30 anos, portanto este contexto atual não é novidade para mim, mas para ela o era e há uma das questões fundamentais que nós temos quando falamos de profissões criativas como a arquitetura, é que o mercado não tem limites, porque quando o que nós vendemos é intangível, é muito mais fácil vender além fronteiras. E, portanto, nesse aspecto, pelo menos a componente de projeto de arquitetura é uma componente que não se restringe, teoricamente, ao território nacional. E pronto, a conversa entrou por aí, mas depois ela continuou a insistir enfim, que isso era uma solução quase impensável, e depois acabámos por... pronto, deu-lhe lançar um desafio, que era para tentarmos construir uma ideia de raiz, mas confesso que era só, o objetivo era ilustrar a conversa, e estávamos no aeroporto, a caminho de Casablanca, na altura. E então eu lancei-lhe o desafio, porque, como vos disse, eu tenho 4 filhos, e muitas das vezes, quando o meu filho mais velho ainda estava em casa, ele convidava amigos, e várias vezes cheguei lá acima, ao terceiro andar da minha casa, que tinha assim um open space grande, e estavam 5, 6, 7, uma data de miúdos a dormir no chão, e eu fiquei sempre com aquela ideia que seria interessante arranjar uma solução para quando recebemos pessoas em casa, criamos condições confortáveis para receber essas pessoas. Quando as pessoas se vão embora, tudo volta ao normal. Mas eu não tenho jeitinho nenhum de mãos, nem para bricolagem, e portanto disse, olha Catarina, tu estás a fazer arquitetura, ainda por mais ela queria, a ideia dela era já seguir arquitetura de interiores, o mestrado que ela queria seguir era interiores, e disse, olha, arranja-me aqui uma solução para este problema, tendo em consideração que qualquer que seja a solução, tem que ser uma solução que me sirva a mim. E portanto há aqui já um cliente específico, que somos nós, cá em casa, e então criar uma solução para quando recebemos pessoas, construir um espaço agradável para receber essas pessoas e quando as pessoas se vão embora, voltar tudo ao normal. Portanto, este foi o problema inicial. A única coisa que eu lhe disse foi, tem que ser tão simples que eu possa fazer, porque ter chaves, parafusos, não sei o quê, não serve. E dei 2 sugestões. Deveria ser, provavelmente, em cortiça e devia de ser algo tipo Lego. Eu, em miúdo, sempre adorei em miúdo e graúdo, ainda hoje, eu tenho lá, agora espero, para o ano vou ser avô, e espero, dentro em breve, poder voltar a brincar com os miúdos. O Lego realmente tem uma característica única, principalmente o Lego que nós brincávamos em crianças. Como tinha um set de peças menor, exige muito mais a criatividade das pessoas. Portanto, eu com meio de peças com Lego conseguia construir casas, estações de gasolina, linhas de comboio, enfim, dava para fazer, como muita gente com certeza que me está a ouvir, que brincou ou brinca com Lego, sabe que realmente tendo uma solução versátil, mas limitada, força-nos a estimular imenso a nossa criatividade. Pronto, e foram estes dois que eu diria, pré-condicionamentos, ou as 2 primeiras referências que eu dei à Catarina tem que ser algo a priori em cortiça. E porquê é que eu pensei cortiça? Bom, mais ou menos, nós todos conhecemos bem a cortiça, nós portugueses conhecemos bem a cortiça, e sabemos que realmente é um material da natureza com características únicas. É renovável, é natural, tem características técnicas de isolamento térmico e sonoro fantásticas e tem uma outra característica muito importante aqui para a nossa solução, é que é leve. Então foram estes os primeiros, enfim, as primeiras conversas e a ideia foi conseguirmos desenhar
Obviamente não podiam ser como a Lego, porque senão as peças não encaixariam. O Lego resulta porque é em plástico, se fosse noutro material não resultaria. Por isso é que eles o fizeram em plástico. Mas nós não queríamos fazer nada em plástico e pronto, depois de muitos desenhos, porque nós fomos para Marrocos e continuámos a falar e tal, mas depois chegámos a casa. Eu digo-vos também, confesso aqui, uma perspectiva um pouco mais de pai. A minha ideia era que a Catarina percebesse o ciclo todo. Como é que nós podemos ir para uma ideia, depois verificar se essa ideia já está a ser aplicada no mundo ou não, se existe, porque se houver uma solução não vale a pena estarmos a reinventar a roda, a não ser que tenhamos algo para melhorar essa roda. Então fizemos esse exercício. Quando voltámos a Portugal, a Catarina pesquisou no Google Patents e tudo o que vocês possam imaginar em termos de internet e não encontramos nada semelhante que permitisse fazer aquilo que nós pretendíamos. Então eu lhe disse, olha, isto é uma oportunidade, se não há, eu acho que realmente, pelo menos eu comprarei e com certeza que existirão outras pessoas com as nossas características que comprarão. O mundo é muito grande, portanto não precisamos ter um mercado muito grande, vamos para a frente. Fomos para a frente e fizemos primeiro um registro provisório de patente e depois, pronto, foi o circuito normal. Hoje, passados mais de 5 anos, desde a ideia original, já criámos um conceito que eu chamo de Fan-Owned Company, ou seja, quem está envolvido connosco como investidores e participantes são fãs, portanto são pessoas que realmente gostam do conceito e do produto e quiseram se juntar e juntaram ativamente. Portanto, nós fizemos uma operação de equity crowdfunding aqui há 3 anos, a primeira, para conseguir iniciar o processo fabril e, portanto, criar o primeiro protótipo de produção. Entretanto, foi feito todo o trabalho em termos de patenteação e hoje a Corkbrick é realmente o nosso sistema de 7 peças, são só 7, é protegido por uma patente europeia e americana neste momento, e mundial. E portanto, tivemos ao longo deste tempo todo a percorrer todas as etapas que vão desde o processo, desde uma ideia até conseguir concretizá-la. Neste momento, nós iniciamos a produção normal e, portanto, já estamos a produzir e a entregar. E a ideia é, em breve, automatizarmos esta linha de produção, que é para aumentar a capacidade de produção de 400 peças por dia para 4.000 e, portanto, aí darmos resposta à procura que temos no mercado. Caiu-nos a pandemia no meio, mas como a toda a gente, e portanto a nós não nos afetou tanto como poderia ter afetado, porque como eu vos disse no princípio desta conversa, eu já há muitos anos atrás que trabalho e prego, entre aspas, sobre o potencial que o teletrabalho nos oferece e a flexibilidade que nos dá, e para mim eu encaro como um instrumento de liberdade. Se me apetece estar à distância, estou à distância, se me apetece estar in loco, estou in loco. Neste caso particular, agora da pandemia, não temos outra alternativa senão estar à distância e, portanto, nós conseguimos, como a empresa já estava preparada, veio a pandemia, nesse aspecto nada nos afetou, por todo o relacionamento que nós temos e até a comunicação com a fábrica é toda feita remotamente, apesar de quando é necessário estamos lá, mas a fábrica tem autonomia para produzir e nós, em qualquer instante, podemos interagir com a fábrica e influenciar. Portanto, o modelo que criámos logo de origem permitiu-nos, não antecipávamos, obviamente, como ninguém antecipava esta pandemia, permitiu-nos estar preparados para dar uma resposta, ou melhor, para não nos influenciar tão negativamente como poderia ter influenciado. Felizmente as coisas estão a correr bem, mas pronto, e porquê é que eu conto a história da Corkbrick? Porque acho que, sob o ponto de vista pessoal, independente, obviamente, de estar a vender um conceito que eu próprio criei com a minha filha, mas eu acho que é uma experiência que pode ser repetida e replicada em muito mais famílias, não é? Porque se nós mudarmos o nosso paradigma de observação
E se passarmos a olhar para tudo o que nos envolve, com uma perspectiva de encontrar soluções, porque todos nós passamos, sei lá, eu passo numa sala e olho para esta sala, vejo um conjunto de mesas e posso ter aqui uma postura de dizer, eu não gosto desta mesa assim alçada, ou então posso ter outra postura, quer dizer, tenho aqui uma mesa com uma solução melhor do que esta que aqui está. E, portanto, essa mudança da ótica da crítica para a ótica da solução é algo que até nos devia ser mais ensinado nas escolas. Infelizmente, isso não acontece em todas. Esta escola, por exemplo, mas já estamos a falar a nível universitário, é um bom exemplo nesse aspecto de como estimulam a criatividade das pessoas. Mas, realmente, o nosso exemplo funciona para muitas outras famílias e perante o contexto atual. Há tantos problemas para resolver e que se nós, em vez de estarmos pura e simplesmente passivamente a criticar os problemas, pelo menos aqueles que pudermos, se tivermos saúde e disponibilidade e capacidade, usar a nossa criatividade para poder criar soluções que poderão ser utilizadas por nós e por outros, e todos juntos conseguindo fazer um mundo melhor. O nosso caso também, e não foi pensado nesse sentido, mas acaba por ser, funciona como uma metáfora da sustentabilidade. E porquê é que eu digo isto? Porque, na realidade, o Cork Brick é um exemplo de como é que nós pegamos num produto natural, que vocês sabem que a cortiça é um produto natural e que não se destrói, enfim, em Portugal toda a gente sabe que não se destrói as árvores para produzir cortiça, mas se formos para os Estados Unidos, houve uma campanha aqui há uns anos atrás em que muita gente acredita que cada vez que se tira a cortiça é uma árvore que deixa de existir. Nós sabemos que é mentira. Mas é uma boa metáfora como nós podemos pegar numa indústria tradicional, natural, de alto valor acrescentado, e com isso criar um negócio, no caso a Cork Brick, que é útil, porque para além de ser giro, flexível, dinâmico, ser uma brincadeira, é útil. Isto realmente permite-nos criar uma estrutura rápida aqui. Eu montei isto com a minha filha ontem em menos de meia hora. E atenção que ela está grávida, portanto, mas não abusei, ela não fez esforço extraordinário e, portanto, isso é um bom exemplo, porque cada peça pesa, esta pesa menos de 1 kg, a peça principal, que não tenho aqui nenhuma solta, que são estes castelinhos, pesa 1,4 kg, a outra 2,8 kg, ou seja, qualquer pessoa dos 8 aos 88, por assim dizer, consegue pegar nos Cork Bricks e construir. Mas, portanto, a metáfora que aqui está é, nós olhamos para a natureza, para um produto tradicional, que é a cortiça, e transformamos-lo num produto útil, que estimula a criatividade do seu utilizador e permite-nos uma flexibilidade na gestão do nosso espaço e reduz o desperdício, não apenas na criação do próprio da Cork Brick, porque nós utilizamos materiais que são desperdício, por exemplo, da indústria das rolhas, porque gera bastante desperdício para tirar uma rolha. Aproveitamos o granulado, não apenas por isso, mas também porque um Cork Brick, quando nós temos uma solução Cork Brick em casa, eu posso ter hoje esta parede, amanhã transformo-a numa estante ou numa escrivaninha e, portanto, o produto tem N personalidades, não se deteriora, não se estraga. E, portanto, na realidade, nós vamos vender, e a nossa ideia é transmitir o conceito de que a Cork Brick é algo que nós compramos para os nossos netos, para os nossos bisnetos, quase buscando o slogan da Patek Philippe, que também vendeu essa ideia de que quando se compra um Patek Philippe, compra-se o Patek Philippe para as próximas gerações. E essa mentalidade, essa forma de pensar é fundamental nós recuperarmos, que até ao século XIX existia essa mentalidade. Infelizmente, no século XX em particular, e mais na nossa geração, o fator tempo passou a ser tudo muito curto e a preocupação e a visão estratégica passou a ser limitada no limite a 5 anos. E quando se falava mais do que 5 anos, toda a gente dizia que era um disparate. Temos que voltar a pensar a médio e longo prazo, temos que voltar a pensar, a olhar para a natureza, para aquilo que melhor nos dá, e não tentar vencer a natureza, mas colaborar com a natureza e utilizar produtos nobres e outros produtos que a natureza tem, que nos possa melhorar a nossa vida, mas ao mesmo tempo não comprometa a vida dos outros.
vêm a seguir. E, portanto, a outra metáfora que eu acho que é fundamental e que se enquadra perfeitamente no contexto do Green Fest é que, tal como os Cork Bricks, que no fundo reinventa a forma de construir o espaço dentro da casa das pessoas, nós até criámos uma categoria, digamos assim, que é Sustainable Dynamic Structures, que no fundo são o que distingue o Cork Brick de tudo aquilo que vocês veem, é que é um instrumento, no fundo, é um jogo, que é uma brincadeira, que se for em família é giríssimo, nós podemos construir o espaço para as visitas que temos, ou porque agora vem a pandemia e temos que criar espaços para haver maiores condições de teletrabalho para os vários membros da família, porque uns estão em telescola, outros estão em teletrabalho, e a grande diferença que aqui nós teríamos com o Cork Brick é que eu poderia criar dentro da minha casa, na sala, ou conforme fosse o espaço que as pessoas têm, um espaço que enquanto estamos a trabalhar e em regime de pandemia, as pessoas estão confortáveis e a produzir, e quando acabar a pandemia, que felizmente vai acabar, felizmente nós sabemos disso, só não sabemos a quando, transformam aquilo que criaram para criar o conforto durante a pandemia, transformam em estantes, em mesas, em camas, em cadeiras ou bancos para o jardim, enfim, um conjunto de outras alternativas que as pessoas sabem que poderão utilizar os Cork Bricks em casa. Portanto, não é nunca um mono, não é nunca nada que fica arrumado, não. É sempre algo que tem uma característica dinâmica. E se vocês pensarem bem, não existem outros objetos que nós conhecemos e que compramos no supermercado em que eu compro uma cadeira e depois eu transformo noutra coisa. Esta cadeira que aqui está, vou pôr lá aqui, ela é cadeira e vai ser sempre cadeira a vida toda. Enquanto eu poderia construir, no limite, aqui uma cadeira com Cork Brick ou um banco e depois transformá-lo numa estante, numa mesa, numa ilha de trabalho, por exemplo. Uma das coisas que é interessante, eu circulo aqui pela Nova, que é um edifício fantástico, mas há espaços que, se nós tivéssemos a privacidade e a flexibilidade que uma solução Cork Brick nos oferece, permitiria que os estudantes, em grupo ou individual, pudessem estar num ambiente mais isolado, sem se perderem do contexto, porque uma das características únicas que esta solução também permite é, sendo isto blocos de 20 centímetros, até basta eu aproximar-me aqui e sinto logo a diferença como o som circula, ou seja, isto é um isolante térmico e sonoro, todos nós sabemos disso, e portanto essa característica também ressalta como uma vantagem inigualável que a solução Cork Brick oferece. Mas para mim, e mais uma vez na metáfora que nós estamos a falar, é que na realidade a minha experiência pessoal ao criar a Cork Brick, e eu já criei várias empresas ao longo da minha vida, desde os 19 anos, é a única coisa que sei fazer, aquilo que nos distingue é que isto é divertido. Portanto, não só foi divertido a criação, apesar que, obviamente, como podem imaginar, tivemos montes de problemas ao longo do caminho e continuaremos a ter, mas até incêndios tivemos na fábrica, desde Covid, enfim, tudo o que posso imaginar, não tudo, mas muita coisa já nos aconteceu. Mas o que acontece é que a utilização dos Cork Bricks, para além de ser a criação de soluções e redefinição do espaço dentro de casa das pessoas ou dos espaços públicos, mas também pode ser um instrumento de colaboração, porque é muito mais divertido montar esta parede entre 2 ou 3 pessoas do que uma sozinha. Uma sozinha consegue a montar sem problema nenhum. Mas obviamente que é mais giro, ontem foi mais giro a montar isto com a minha filha, demorámos mais tempo, tivemos de trazer o material lá de baixo, mas montamos e desmontamos sem problema. Hoje de manhã a equipa aqui do Pedro chegou cá e deu um rearranjo e conseguiu tornar a apresentação ainda mais interessante do que era antes. Ou seja, lá está, é que a grande vantagem que uma solução destas nos oferece é que o utilizador e a criatividade do utilizador final vai fazer toda a diferença. E na realidade a Cork Brick acaba por ser um estímulo à criatividade das pessoas. Porque a pessoa na primeira vez, tal como no Lego, a primeira vez segue as instruções, à segunda já começa a variar alguma coisa, à terceira vez já vai criar uma solução nova. Inclusive nós vamos beneficiar a criação dessas soluções, porque vamos imaginar que algum de vocês começa a criar soluções com o Cork Brick. Nós temos inclusive um simulador que está disponível em plataforma iPhone e em plataforma Android e vai estar brevemente também web-based e que vai permitir à pessoa, mesmo que não tenha Cork Bricks, pode criar. E mesmo que crie e não tenha, poderá submeter aquilo que criar, desde que não exista no nosso portfólio, aquilo que criar poderá passar a estar dentro do nosso portfólio e nós partilharemos royalties sobre aquilo que criaram.
o que eu acho perfeitamente justo, porque se não fui eu que criei, é justo dar e partilhar, se nós eventualmente tivermos benefício económico com aquilo que quem participou no challenge, que se forem ao nosso site veem o challenge.corkbrick.com, quem queria poderá, no fundo, ajudar-nos a alargar o nosso portfólio de produtos e todos nós beneficiaremos com isso, inclusive o próprio criador. E este é o aspecto interessante, para além de haver a possibilidade de ligarmos o mundo virtual com o mundo físico, que também é outra metáfora que agora, aqui o próprio evento da Green Fest é um bom exemplo. A Corkbrick também é, porque eu posso começar a interagir com a Corkbrick e posso fazer tudo, ou com o simulador no telefone ou no computador, e depois, quando eu quiser, faço uma encomenda e tenho o produto em casa. E o inverso também é verdadeiro, eu posso ter o produto em casa, mas estou limitado ao número de blocos, que é como nós chamamos, as peças que temos disponíveis. Estou limitado, imaginem que eu comprei e tenho lá 185, mas não chega para aquilo que eu quero fazer. Antes mesmo de tomar a decisão de encomendar algo, eu posso criar no simulador, e quando a criação que eu tenho estiver pronta, carrega no botão, dispara a ordem, é confirmado e já está. E tem o produto depois em casa. Portanto, eu achei que esta história era interessante, obviamente, não só para vos poder explicar um pouco sobre a Corkbrick, mas realmente acredito que poderão existir experiências em outras famílias, em outras pessoas, muito semelhantes àquela que nós tivemos e que estamos a ter com a Corkbrick, para encontrar soluções para pequenos, grandes e médios problemas da nossa vida, mas se todos participarmos e se todos tivermos em mente aquilo que é essencial e que é o tema central desta conferência que já dura há 13 anos, que é a sustentabilidade. E a sustentabilidade nada mais é do que garantirmos que as próximas gerações vivam tão bem como nós. Como já dizia aqui hoje de manhã o Presidente da Câmara de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, nós vivemos numa geração que pela primeira vez corre o risco de passar um testemunho pior do que aquele que recebeu. Eu acho isto inacreditável. E nós temos que mudar. Ainda vamos a tempo. Será que a pandemia foi um aviso para isso? Ou não sei. Enfim, depois depende da mitologia de cada um de nós. Mas não interessa, seja como for, nós temos a tempo de mudar. E temos que mudar. E essa mudança tem que acontecer e ela começa pela criatividade que nós temos. Nós temos a sorte de ser saudáveis e viver num país que nos permite criar. Vamos usar essa criatividade, independentemente das condicionantes externas, para resolver problemas, pequenos, grandes problemas, que, no mínimo, sejam problemas de outras pessoas. E, portanto, se aquilo que resolvemos resolve problemas de outras pessoas, então nós estamos a criar real valor económico. Para além de mudar um pouco a mentalidade do consumirismo que nós também vivemos nos últimos 50 anos, de tornar produtos obsoletos de propósito, para forçar a nova compra. E as pessoas vivem neste frenesim de comprar eternamente e, na realidade, depois da frustração de nunca estarem satisfeitos com aquilo que compram. A grande vantagem que uma solução tipo Corkbrick vos oferece é ultrapassar tudo isso. Nós, no fundo, compramos um produto que nos permite estimular a nossa criatividade e quando nós queremos criar algo mais ou quando queremos desenvolver algo mais, basta envolver a família, ou envolver os colegas, ou envolver os amigos, e construir, seja uma célula de trabalho, seja uma estação de home office em casa, ou então se há uma festa de amigos e é preciso levar pessoas para o jardim, pode-se construir estruturas com Corkbricks para fazer a festa acaba e essa estrutura volta a ser ou uma parede, ou uma divisória, ou uma estante, ou uma cama. Estão a ver? Portanto, esta flexibilidade eu acho que é um sinal de como nós podemos alterar e, portanto, um pequeno exemplo de como é que nós podemos alterar os nossos padrões de consumo de uma forma que os bisnetos do meu neto, que vai nascer em fevereiro, que nos vão agradecer. Essa é a perspectiva que foi esquecida e eu acho que é a perspectiva essencial da sustentabilidade. E, portanto, quando as pessoas começam a falar de sustentabilidade, há uma tendência de puxar ao verde. Ok, o verde é importante, mas tão importante como o verde é a existência do ser humano no verde. Portanto, sustentabilidade significa que nós temos que trabalhar tudo aquilo que fazemos, tem que passar o teste de saber se contribui para a paz, se contribui para o ambiente, se contribui para a saúde
ou se contribui para a segurança. Se aquilo que estamos a fazer, seja uma empresa, seja o que for, não contribui para nenhum destes fatores, o melhor é mudar de ideias e fazer outra coisa mais interessante. Se é só fazer um produto que compromete qualquer um destes vetores, nós vamos pagar a fatura mais tarde. E, portanto, quanto mais cedo nós acordarmos e percebermos que temos que usar a nossa capacidade, a nossa imaginação para criar produtos e organizações e empresas que gerem real valor acrescentado e que esse valor acrescentado não compromete a vida de terceiros que vêm depois, eu acho que é essencial. Dito isto, convido-vos a ver um vídeo que vai seguir a seguir a esta minha intervenção, onde podem ver mais ou menos como é que funciona a Corkbrick e como é simples construir soluções com Corkbrick e também dar algumas pistas de algumas ideias. E para além do mais, obviamente, podem sempre nos contactar através de corkbrick.com. Se precisarem falar comigo também, meu nome é Miguel Reynolds Brandão. Encontram os meus dados facilmente, quer no site da Corkbrick ou aqui na organização. E pronto, aguardo que nos contactem.